Graça e paz. Amém? Você está feliz com Jesus? Você já foi abençoado pelo Senhor? Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus poderoso, esse Deus que é vivo, esse Deus que reina aí. Glorificado seja somente o nome do Senhor. Amém? Se você puder, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, dos versos 7 a 11. Atos, capítulo 20. Amém? Vamos ler, mesmo assentado como você está, mas em referência à palavra do Senhor. Você encontrou, amém? Diz assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. Como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço, vivo, para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Amém? Palavra do Senhor para nós nesse tempo em que estamos aqui na presença dEle. Esse Deus que eu creio que antes de nós sequer programarmos este tempo, Ele é Deus e Ele é sobre a nossa vida. E antes de chegarmos aqui, o Senhor já se faz presente. E é esse Deus que, através do Espírito Santo, eu creio que Ele tem um pouquinho mais a acrescentar através da palavra à nossa vida. E aqui o que Deus quer levar a mim e a você, a nós que aqui estamos, você que nos acompanha na rede social, neste tempo. Quantas vezes da nossa vida muitas vezes paramos para olhar para dentro de nós e nos questionamos quem nós somos, quem nós temos sido, onde nós estamos, o que nós temos feito, quais circunstâncias têm permeado a nossa vida, têm permeado o nosso ministério. E a Bíblia, ela é plena de personagens, de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que através da sua vida eles vão demonstrar para nós quem eles foram, o que eles fizeram ou deixaram de fazer, onde eles aplicaram ali a sua fé, se eles permaneceram em Deus ou não, se deram ali um bom testemunho ou não, se tinham uma fé e uma confiança, uma certeza em Deus ou não.
E diante desta palavra, e deste tema que vem ao nosso coração nesta noite, quem nós somos, o que nós temos feito, o que nós temos, o tempo que nós temos dedicado ali à nossa vida para o Senhor. E pensando nesta palavra, e pensando nesses personagens da Bíblia que trazem para nós tantos exemplos, alguns para ser seguidos, outros talvez não. E diante dessa palavra, ocorre ao nosso coração para nós pensarmos. O primeiro personagem que vem ao nosso coração é para nós pensarmos um pouco a respeito de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um homem, segundo a palavra, um homem justo, um homem bom, um homem íntegro, um homem que temia a Deus. Jó é alguém que, para nós pensarmos de uma fé exemplar, de uma vida exemplar, alguém que, em momento algum, mesmo diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante das circunstâncias pelo qual ele ali enfrentou, ele viveu, diante das suas perdas, mas Jó não perde a sua fé, Jó não perde a sua convicção, e por causa da sua obediência, por causa da sua perseverança, por causa da sua dependência em Deus, Jó ele foi restituído, Jó ele foi abençoado infinitamente mais. Jó, através da sua fé. Agora, como diz a palavra, ele não conhecia Deus só de ouvir, mas os seus olhos puderam contemplar o Senhor. Jó é alguém para nós pensarmos e nós refletirmos, de alguém que foi e viveu ali a sua fidelidade, a sua fé. Jó, ele é testemunha de uma experiência viva diante de Deus. Jó, ele é testemunha daquilo pelo qual o Senhor, nós cremos que ele tem procurado. Deus tem procurado aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Jó foi esse que assim o fez. Nós cremos e vemos através da palavra. Mas o que Deus quer levar a mim e a você a pensar nesse tempo de culto, nesse tempo de reflexão, é realmente quem nós temos sido diante de Deus, diante das pessoas, no ministério pelo qual Deus tem colocado a nós para fazer, na missão, na igreja, mesmo dentro do nosso lar, da nossa família, no âmbito do mundo. E aqui nós vemos alguém que foi exemplar, alguém que teve uma fé, alguém que tinha uma convicção, alguém que é um modelo pelo qual nós podemos seguir. Alguém que demonstrou que ele era alguém que tinha o temor, ele tinha uma fé, ele tinha uma vida de integridade, uma vida diante de Deus. E isso levou ali a ser restituído, abençoado, a ser honrado pelo Senhor. Mas também a palavra nos dá o exemplo de uma outra pessoa, que foi Ló. Quem foi Ló? Jó foi alguém que manteve a sua fé, a sua integridade, o seu coração em Deus. E Ló, nós vemos na palavra, ele foi um homem que ele tinha o conhecimento, ele tinha os princípios de Deus. Ló, ele tinha uma descendência. Ló também tinha ali uma fé. Ló também, nós vemos na palavra, ele era alguém que tinha uma descendência, pelo qual tinha uma fé no Deus vivo. Ele era sobrinho de Abraão, parte do povo ali de Israel, conhecedor da lei, dos mandamentos de Deus. Ele era alguém que expressava assim uma fé em Deus, mas Ló, ele escolhe se afastar de Deus. Ló, ele escolhe ir para a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade pervertida, uma cidade ali cheia do mal, do pecado. Ló, ele se contamina com aquilo,
Ló rejeita a última chance pelo qual Deus deu a ele. Porque Ló, Deus manda o anjo para que o buscasse ali da cidade de Sodoma e Gomorra, para que não somente ele, mas a sua família fosse salva. Mas Ló, ele não aceita essa última chance, essa última oportunidade. Porque Ló, ao invés de voltar lá então para a sua terra, para a sua descendência, para a família de Abraão, para exercer ali a sua fé, para buscar ali desse Deus vivo, Ló, ele escolhe voltar e ir para uma caverna. E nós sabemos que o que acontece com Ló? A sua família é destruída. Ele sofre ali essa situação de perdição, de destruição, de sofrimento. E diante dessa palavra que nós lemos, diante desses direcionamentos do Senhor, para nós pensarmos em quem nós somos, e através desta palavra, Deus, Ele quer nos levar a pensar em algumas lições para a nossa vida a respeito de Paulo e Eutico. Quando nós lemos, quando nós conhecemos um pouco da história, quem foi Paulo? Paulo foi um missionário. Paulo foi um visionário. Paulo foi um apóstolo de Cristo. Paulo foi um homem ali cheio de fé. Paulo foi um homem temente e obediente a Deus. Paulo foi um homem que pregou o evangelho. E nesse contexto da palavra aqui, Paulo, ele estava numa casa, ele estava ali no local, na cidade de Troade. Ele estava numa reunião assim como nós, nesse tempo, é claro que diferente. Mas Paulo então estava ali numa casa, num local, onde ele estava ensinando a palavra, ele estava pregando, ele estava ali expressando a sua fé. Ele estava ali vivendo a comunhão com a igreja, ele estava ali vivendo o partir do pão, certamente vivendo ali a ceia, a comunhão, a partilha, o estar junto. Paulo estava ali testemunhando aquela igreja, aquelas pessoas do poder de Deus. Um homem cheio do Espírito, um homem cheio de fé. Então ele estava ali impactando aquelas vidas, ele estava ali pregando a palavra, ele estava ali falando do Deus pelo qual ele cria, o Deus pelo qual ele servia. E quem é Eutico nessa história? Eutico, ele é um jovem, certamente um participante daquela igreja ou daquela célula, ou daquele grupo pequeno que ali se reunia naquela casa, naquele local. Eutico, de certa forma, ele era um integrante da família, ou talvez era um visitante. Talvez ele era alguém que já tinha um conhecimento maior ali da palavra, ou talvez ele era alguém que estava começando ali a sua caminhada. Eutico estava, então, diz a palavra, que ele estava naquele local. E Paulo, como diz aqui o texto, Paulo ele começa a pregar, e Paulo falou um pouquinho demais. E o que o texto vai dizer que acontece com Eutico? Eutico cochila, Eutico dorme. E diz a palavra que Eutico ele cai da janela. E Eutico vem a morrer. Mas é interessante que mesmo nessa condição, por causa da sua distração, por causa ali da sua sonolência, por causa talvez ali da sua frieza, por causa talvez ali da sua desatenção, ele vem a cair, ele vem então ali a sofrer aquela queda, ele vem ao óbito, mas é pelo poder de Deus. E através da oração de Paulo, nós vemos então que Paulo ele vai até aquele jovem. Paulo ele vai ali até Eutico, Paulo vai e abraça aquele jovem. Paulo certamente ora por aquele jovem. E o poder de Deus é manifesto ali na vida daquele jovem de Eutico. Então Eutico ele volta à vida. Eutico ali é ressuscitado. Eutico ali o poder de Deus vem naquele local.
onde mesmo naquela condição, mas aí é para nós entendermos que Deus, Ele é Deus, e quando Ele é o Senhor, e quando nós realmente colocamos a nossa vida na dependência do Senhor, quando nós permitimos ser cheio de Deus e da presença de Deus, não importa o lugar, o local, ou a circunstância, mas se nós nos colocarmos na dependência do Senhor, assim como Paulo, Deus, Ele vai nos usar para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Deus, Ele vai operar na nossa vida e através da nossa vida. Deus, Ele vai fazer o novo acontecer em nós. E é isso que Deus quer nos levar a pensar e refletir nesta noite. Quem nós somos? Quem nós temos sido? Nós temos que ser assim como Paulo. Nós temos que ser aqueles pelo qual Deus, Ele quer levantar nessa geração, para que nós possamos ser bênção e canal do Senhor, para que nós possamos levar do amor de Deus a pessoas, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quando Eutico estava ali naquela condição de frieza, de sonolência, de aquele jovem, e ele cai, ali ele vem, né, ele sofre uma situação ali na sua vida, mas Paulo, ele abraça aquele jovem, e o poder de Deus ali é manifesto, em nome de Jesus. E aí, através desta palavra, 3 lições, que Deus quer levar eu e você a pensar. Meu irmão, minha irmã, na vida espiritual, não sejamos como Eutico, em nome de Jesus. Você entende isso em nome de Jesus? Na vida espiritual, não sejamos como Eutico. E quantas vezes se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não colocarmos a nossa vida na total dependência do Senhor, quantas vezes nós nos tornamos como Eutico? Quantas vezes nós ali não vamos permanecer, às vezes, na dormência. Às vezes nós vamos nos afastar de Deus. Às vezes nós vamos ficar ali, né, na janela, na indecisão. E Deus não nos quer dessa forma, indecisos. Deus não nos quer distante. Deus não nos quer longe da graça. Deus nos quer a cada dia mais perto dEle, em nome de Jesus. Deus nos quer a cada dia mais vazios daquilo que é o pecado, aquilo que é o mundo, aquilo que nos distancia da graça, para que nós sejamos cheios do Espírito em nome de Jesus. E quantas vezes, talvez, eu e você, não estamos ainda na condição de Eutico. Muitas vezes estamos ali indecisos na janela, Jesus ou o mundo. Jesus, às vezes, e o entretenimento. Quantas vezes nós ficamos ali, será que eu vou agora orar? Será que eu vou ler a Bíblia? Será que eu vou agora buscar do Senhor? Ou será que eu vou fazer alguma coisa, vou me entreter? Quantas vezes nós podemos estar nessa condição, Jesus ou as dúvidas? Jesus ou o pecado? E nós precisamos pensar nisso, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos orar. A palavra diz, vigiar e orar para que não caiais, não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos pensar nisso, não sejamos como Eutico em nome de Jesus, não fique na indecisão, mas se posicione em Cristo em nome de Jesus, amém? Se posicione no Senhor. Saia da condição da janela da indecisão, mas creia em Jesus, busque a Jesus, ame a Jesus, ande com Jesus. Se coloque a cada dia mais na dependência do Senhor. E a segunda lição para mim e para você, na vida espiritual, permita ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, assim como o Eutico foi, através de Paulo, em nome de Jesus. Às vezes eu e você podemos estar até na condição de Eutico, mas quando eu permito o Espírito Santo de Deus vir sobre a minha vida, Ele vai me abraçar, Ele vai me curar, Ele vai me libertar, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar a minha história, Ele vai restaurar, Ele vai fortalecer, Ele vai me levantar em nome de Jesus. Porque esse é o Deus que nós cremos. Na vida espiritual, que nós possamos ser abraçados. Que nós possamos permitir esse abraço do Senhor, do Espírito Santo. Paulo, ele foi instrumento ali na vida de Eutico.
E é interessante que o texto vai dizer que depois que tudo acontece, Paulo continuou ali, continua o culto, e continua a oração, e continua a vigília, e continua ali aquele tempo de comunhão, aquele tempo na presença do Senhor. E diz a palavra que lá no final de tudo, eles vão levar o moço vivo para casa, e diz que ali, isso tudo os deixou animados. Meu irmão, minha irmã, depois que tudo isso aconteceu, eu creio em nome de Jesus que Eutico não foi mais o mesmo para a glória de Deus. Eutico foi transformado, Eutico foi mudado, Eutico saiu ali da indecisão, Eutico ele continuou ali então, firmado na rocha como nós cantamos, Eutico continuou crendo em Jesus. E de certa forma ele saiu ali também para aquilo que ele viveu na sua vida, para ele ser então ali também um discipulador, para ele levar de Jesus para a vida das pessoas. Eutico se tornou um menino animado, um jovem abençoado, um jovem tocado pela graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos permitir todos os dias da nossa vida o abraço do Espírito Santo, trazer sobre nós a restauração, a cura, o fortalecimento, o encorajamento, para nós sermos a cada dia mais a sua igreja, em nome de Jesus, amém? E um último conselho, uma última lição para nós. Na vida espiritual, se permita ser testemunha do poder de Deus, na vida daqueles que se encontram como Eúticos no mundo, em nome de Jesus. Agora há pouco estava um Eutico aqui. São esses. São aqueles, às vezes, que estão lá no nosso trabalho, que estão sofrendo, que estão perdidos, que estão cansados, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão naquela condição ali, sim, da dor, do sofrimento. Mas eu e você, quando nós nos posicionamos, quando nós saímos da condição lá do Eutico, da indecisão, nós colocamos Jesus na nossa vida, nós entendemos quem Ele é, e nós começamos a segui-lo de maneira verdadeira, assim como Jó fez. Nada daquilo que Jó enfrentou tirou a sua fé. E é assim que nós temos que ser nesses últimos dias, em nome de Jesus. Quantas coisas têm tentado nos abalar, às vezes afastar, às vezes ficar longe do Senhor. Mas nós precisamos sair daquela condição do Eutico, ser abraçado, ser encorajado pelo Espírito Santo. E aí sim, em nome de Jesus, eu e você, nós vamos ao encontro daqueles que estão na condição ali do Eutico, que estão feridos, estão machucados, estão precisando da graça de Deus, da salvação, em nome de Jesus. Finalizando esta palavra, a mim e a você, jovem que aqui está, adulto, irmão, irmã, família da fé, igreja, como jovens e igreja nessa cidade, não viva ali na condição de Eutico, na distração, no distanciamento. Nós vivíamos há um tempo atrás o distanciamento social, por causa de uma pandemia, mas distanciado da graça jamais. Distanciados de Deus jamais. Saia, não viva nessa condição da distração, do distanciamento, da falta de fé, mas se levante na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? E pelo poder de Deus, faça a diferença. Faça a diferença, em nome de Jesus. Seja cheio de Deus, seja discípulo e discípula de Cristo. Abrace os que precisam de Cristo, de Jesus. Quem somos? Que eu e você não sejamos como Paulo, seja de Cristo, em nome de Jesus. Abra aí Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos ler juntos? Gálatas. Amém? Mesmo que uma tradução diferente, vamos ler juntos. Diz assim: assim
já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Que nós sejamos quem nós somos. Seja de Cristo, em nome de Jesus. Que não nos permitamos, talvez, ficar nessa condição, assim como Eutico. Mas que eu e você, pela fé e pelo Espírito Santo, todos os dias, nós possamos nos levantar. Nós possamos testemunhar. Nós possamos buscar mais do Senhor. Nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Se você assim deseja viver esse propósito na sua vida, que nós possamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar. Amém. Mas se você anseia por isso, coloque a mão no seu coração. Coloque a sua vida diante de Deus. Quem nós somos? Talvez olhe para dentro de você mesmo. De que maneira você tem vivido? De que maneira você tem, talvez, enfrentado as circunstâncias, as dificuldades? Deus nos quer levar nesse tempo a refletir. Se talvez eu e você estamos lá na condição de Eutico, às vezes distanciado da graça, às vezes em tantos empecilhos, às vezes nos entretenimentos, às vezes nas dúvidas. Mas que eu e você nessa noite, nós possamos permitir ser abraçado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Coloque-se diante de Deus, abra o seu coração. Se você quiser vir aqui no altar, venha. Se você quiser se ajoelhar, se coloque aí diante do Senhor. Mas peça ao Espírito Santo para que Ele possa sondar, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa nos encorajar, para que Ele possa nos fazer como Paulo, boca do Senhor, instrumento do Senhor, para levar a sua palavra, para levar do seu amor, para levar da sua graça, para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento, mas coloque o seu coração diante do Senhor, abra seus lábios, fale com Ele, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Paizinho, nessa noite, Deus, nesse tempo, Senhor, nós estamos aqui. Pai, nós estamos, ó Deus, e queremos colocar aqui o nosso coração como altar para o Senhor. Ó Pai, nessa noite, Deus, nós queremos aqui entregar a nossa vida. Nós queremos, Pai, colocar aqui tudo diante do Senhor, porque o Senhor é esse Deus que sabe, que sonda, que vê. Esse Deus, ó Pai, que vê às vezes a nossa condição. E quantas vezes, Pai, nós estamos ali como Eutico, ó Pai. Às vezes estamos ali na condição, ó Deus, da janela, da indecisão. Às vezes, ó Pai, estamos, ó Pai, frios. Às vezes, ó Pai, estamos ali doentes espiritualmente. Às vezes, ó Pai, estamos enfraquecidos, ó Deus. Mas, Pai, nessa noite, nós te pedimos, ó Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Pai, abraça-nos nessa noite, ó Deus. Ó Pai, nos encoraja. Ó Pai, cura, Senhor. Ó Deus, liberta, restaura, transforma a nossa vida, a nossa realidade, o nosso coração. Pai, nos levanta, Senhor, como Paulo. Homens, ó Deus, cheios de fé. Ó Deus, com ousadia, com intrepidez. Ó Pai, com o temor, Deus, diante de Ti. E nos leva, Senhor, a cada dia mais a viver, Senhor, realmente o Teu propósito para as nossas vidas. Pai, aqui estamos, Deus. E assim como a corça, Pai, que ela tem sede pelas águas, que nós também tenhamos. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais. Ó Deus, a buscar da Tua presença, ser abraçado. E assim, ó Deus, sim, sair para testemunhar, para dizer, ó Pai, do que o Senhor tem feito na nossa vida. E assim, ó Deus, dizer para as pessoas que estão cansadas, que estão aflitas, que a esperança é a solução. E a solução é Jesus. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo. Continua nos fortalecendo.
Continua, Pai, nos abençoando como igreja, como juventude, como família da fé, como corpo de Cristo, Senhor, neste lugar, nessa cidade. Abençoa cada vida, cada família, aqueles que também nos ouvem, Senhor, aí pelas redes sociais. Pai, se houver alguém, Senhor, distanciado, alguém sem Jesus, ó Pai, que possa abrir o seu coração, entregar a sua vida, confessar a Ti, ó Pai, como Senhor e Salvador da sua vida, para que possa, Deus, receber da Tua graça, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Porque o Teu Espírito, ó Pai, nos fortalece, é o nosso intercessor. Nós oramos, Pai, louvando, glorificando e agradecendo a Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém, 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 amém. Que Deus nos abençoe nesse tempo, nessa noite, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.